Dr. Guilherme Feliciano falou sobre o trabalhador nas novas plataformas e o que muda em relação à realidade do dia a dia nos contratos de trabalho. Você poderia resumir qual foi o ponto central da sua abordagem nessa apresentação? Eu dividi a apresentação em dois aspectos dos tantos que estão envolvidos quando falamos de trabalho e tecnologia. A questão, como você disse, do trabalho em plataformas e a questão do teletrabalho. Eu diria que um foco importante da fala é demonstrar que muitas vezes pelo discurso da tecnologia e das boas novidades e da emancipação do trabalhador, há mesmo um processo de precarização que passa por uma captura de subjetividades e por um processo de precarização que termina criando trabalhadores sem direitos que se imaginam empreendedores. Isso no caso das plataformas é muito claro, entregadores de alimento que fazem isso muitas vezes com bicicleta ou até a pé porque não tem veículo próprio, não são empreendedores. Seriam empreendedores do quê? Qual é o seu bem de capital a ser explorado? O próprio corpo? São, como diz o professor Ricardo Antunes, empresários de si mesmo, empreendedores de si mesmo. Na verdade, são trabalhadores hipossuficientes que precisam ter direitos mínimos. E a nossa legislação ainda não os prevê. O judiciário tem um papel importante nisso. O judiciário trabalhista hoje está dividido sobre a natureza da relação jurídica entre um trabalhador plataformizado e a empresa de plataformas. Há decisões do TST que reconhecem o vínculo, decisões que afastam o vínculo, decisões do STJ que entendem que a competência nem é da Justiça do Trabalho, decisões do STF que também afastam a competência da Justiça do Trabalho, e essa questão agora está no STF, já com repercussão geral, para uma decisão final. O que nós esperamos, o que eu espero pessoalmente como professor, é que o Supremo Tribunal Federal perceba que essa discussão é uma discussão que pressupõe análise de fato e prova. E, portanto, não pode haver uma tese geral que vincule todos os juízes, no sentido de se dizer jamais haverá vínculo empregatício entre um trabalhador plataformizado e a empresa por plataformas. Isto, muitas vezes, como eu dizia, envolve uma fraude. E a fraude só pode ser reconhecida pelo juiz natural no primeiro grau de jurisdição e não a partir de uma tese por uma corte constitucional. É o que eu espero seja entendido no momento oportuno. Em relação ao trabalho dia a dia dos comerciários, também há um volume muito grande de dificuldades de entender os direitos dessa categoria? Sim, cada vez mais a tecnologia vai impactar também nos segmentos comerciários, seja em relação, que é o que já está acontecendo, mais a miúde, né, a entrega das mercadorias, seja em relação aos próprios atos comerciais, como eu dizia, cada vez mais o comércio se torna e-commerce, cada vez mais o comércio se realiza também por plataformas, também no meio digital. Isso significa, na dimensão social, muitas vezes desemprego, não é? É uma modalidade de automação, uma automação que atinge os comerciários e que muitas vezes não está sendo percebida, e a Constituição assegura no artigo 7º a proteção do trabalhador contra os efeitos nefastos da automação. Há mais de 30 anos, há quase 35 anos. E, no entanto, isso nunca foi regulamentado. Há que se discutir isto. E outros impactos, inclusive na própria organização coletiva, também dos comerciários, na própria relação que se estabelece entre o cliente e a loja, na medida em que cada vez mais isso vai ser feito pela interface digital. Enfim, impacto direto para os comerciários, é preciso atentar para isso, especialmente no plano da negociação coletiva. Como o senhor vê a evolução do Congresso de Advogados a cada ano, focando em temas atuais? Acho fantástico, eu já estive em vários eventos dos comerciários, aqui em Campinas, em Brasília, são sempre absolutamente cuidadosos, muito elegantes com os convidados. Eu não conhecia aqui esta sede social em Praia Grande, belíssima, bem estruturada. E o mais importante, que é a sua pergunta, congressos que, de fato, buscam trazer à discussão para o advogado, cuidam dos interesses dos comerciários, os grandes temas.
os temas que estão na ponta de lança, que estão no nosso horizonte imediato e às vezes até um pouco além disso. Isso é fundamental. O advogado precisa construir a tese. Na verdade, quem de fato constrói o direito é muito mais o advogado do que o juiz. Se a tese não chega ao juiz, o juiz não a acolhe. Se o advogado apresenta uma tese mais ortodoxa, o juiz dificilmente julgará a partir de uma tese mais progressista. A primeira criação do direito se faz a partir do advogado. Este congresso tem esse grande mérito. Ele leva essas novas ideias aos advogados.